bem-vindos ao 26º episódio do Pod Confras. Hoje eu, Andressa Magalhães, estarei à frente do Pod Confras. Os nossos colegas estavam impossibilitados de agenda, mas a gente tem um compromisso de gravar e fazer toda a quinzena, né, e estou aqui, né. Mas com uma convidada muito especial do interior de Paraná. A Ecleia, ela é de União, Porto União, Palmas, da região sudoeste do Paraná. Hoje numa Curitiba de frio, né, acho que na tua região lá na Ecleia também tá bem frio, mas amanhecemos com 2 graus, então foi agora saiu um sol, vai tá esquentando, mas amanheceu bem frio em Curitiba. Bem-vinda, Ecleia, da terra do frio, lá é mais frio que aqui ainda, né, no sudoeste do Paraná, né. Bom dia, Bom Andressa. dia. É uma honra estar aqui no Pod. E sim, eu sou de Palmas, União da Vitória, Porto União, mas a minha terra natal é A Palmas Palmas. e está muito frio lá. É, É uma das cidades mais frias do Paraná, do país, né. do É, país. E a gente é acostumado com esse frio, então até eu nem tô sentindo tanto frio aqui é, quanto é lá, porque lá é bem gelado mesmo. é. Mas obrigada aí pela oportunidade, é uma honra estar aqui com Não, você. legal. Eu também sou do frio, eu sou da Serra Catarinense, então é tão frio quanto também, né, próximo a Urubici, ali, eu sou de Curitibanos, né, mas é uma região que de manhã não tem água da torneira, assim, né, acontece aqueles dias de geada bem frio que não tem, né. Congela Mas tudo. acho que no começo a gente sente mais, né, esses primeiros dias, assim, depois que tá rolando o inverno vai embora, né, mas esse primeiro frio que a gente uma É, preguiça, né, eu acho que o nosso organismo mesmo, ele demora um pouquinho para se adaptar, né, mas é. como nós nos adaptamos a tudo, então uma semaninha ali já dá para começar a agir naturalmente, porque Agir a gente fica naturalmente. meio preso nesses primeiros Isso. dias, né. Dá vontade de ficar embaixo da coberta só, né. Ou só tomando banho, né, que já é bom um banho quente. Também, né. Mas Ecléia, me conta um pouquinho aí como começou a tua trajetória no mercado imobiliário. Você disse que mora em Palmas, É, reside em Palmas, é? quando falam pra mim onde eu moro, eu fico sempre assim: "Tá, mas onde eu moro mesmo?", né, porque Aham. atualmente eu tenho imobiliário em Palmas e em União da Vitória. Ah, sim. E desde 2009 eu vivo essa ida e vinda de uma cidade para outra, porque são Uhum. cidades próximas, né. E aí, eu tenho casa em Palmas, em União da Vitória, mas hoje a minha residência é Palmas, por quê? Porque meus filhos estudam lá e eu fico a maior parte do tempo lá. Então Uhum. eu acabo trabalhando Palmas, trabalhando em União da Vitória, tenho residência nos 2 locais, mas minha cidade natal, né, é Palmas É Palmas ainda, né. ainda. E o que que você vê, assim, mas são regiões, assim, que têm um cunho agrícola, né, forte, né, e Uhum. também algumas indústrias, né, algumas, indústrias relacionadas mais ao agro, eu acho, a região, né? Palmas, ela é uma cidade bem rica, tem um PIB bem alto Uhum. e o que move ela é o agro, né. Então a gente Sim. tem muita lavoura e tem bastante milho, bastante soja, é o que faz o mercado movimentar, é uma cidade muito rica. E ainda tem bastante também indústrias de compensados. Então, Ah, de madeira, algumas, né. indústrias bem famosas que, importam e exportam o MDF, né, para os Uhum. móveis, então inclusive uma madeira como essa aqui a maioria é produzida lá, então é uma cidade que acaba tendo esse grande potencial de empregos e gera bastante renda, né. Uhum. Já a União da Vitória, ela é bastante comércio, o comércio de União da Vitória é muito forte, tem bastante indústrias, indústrias diversificadas, já não é mais só a madeira, que lá Palmas prevalece ainda a madeira, né. Sim. Já a União da Vitória, ela é um misto e acaba também tendo uma economia forte, por quê? Porque ela é forte em muitas coisas. Uhum. Então, tem indústria de portas, tem indústria de plásticos, tem comércio em Lembra si. lembra acho que deve existir ainda a indústria de Stanheg, não tinha? Tem, Tem, Stanheg, tem. acho que é o único que tem no país, né, e É. é super famosa, super forte, uma bebida, assim, utilizada em muitos drinks e realmente, assim, tem uma história bem forte. Daí já é Porto União, né. Daí já é Portunhão, mas eu lembro aqui Steinegg eles usam no bar do alemão, que coloca uma dose de Steinegg dentro do chopp, e é bem famoso, assim, eu acho que é de lá da região, o Steinegg que é Ó, usado é de lá. pra quem É. não conhece, né, então tem União da Vitória e Porto União. União da Vitória é Paraná, Porto União é Santa Catarina. É. E o que divide as 2 cidades? A linha do trem, tá. Todo mundo acha que é o Rio Iguaçu, Não é. e não é o Rio Iguaçu, É. é a linha do trem. E então a gente
acaba estando no mercado, acaba Em estando na 2 cidade. estados. Eu atuo em 2 estados, É, porque não consigo, diferenciar o público, muito é. menos os imóveis, São né. as cidades irmãs, né, É, porque eu acho que até cidades gêmeas, cidades as gêmeas, né. gêmeas do É, Iguaçu. mas União é maior do que Porto União, né, em É maior, população, né. em É. população é maior. Sabe, uma vez eu cheguei em União da Vitória, fui de ônibus, né, fazer audiência pra Vivo, Global Telecom. Daí cheguei e tal, a gente chega não sabe na cidade onde é que é as coisas, né, então assim, entrei no táxi e falei: "Eu quero ir no fórum". Daí o cara: "No fórum?" Eu falei: "É, no fórum". Ele fez assim, ó. Eu não acredito. Eu entrei no carro, ele virou a esquina e chegou. Daí eu falei: "Nossa, eu cheguei", né, daí cheguei muito antes, né, porque a gente sempre chegava muito antes, né. Daí cheguei no fórum, beleza. E eu voltava à noite, assim, então eu ia fazer, sei lá, nem me lembro mais, faz muitos anos. E cheguei para fazer a audiência horas antes, era uma sequência de audiências, assim, né, que era de telefonia, né, então, eh fui caminhar na cidade, né, então caminhando, 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 daqui a pouco passa o trilho do trem, porque o trilho do trem baixinho ainda, né, porque nem você nem sente passar, né, nem Não, caminhando você eu não nem senti, percebe, e não. caminhando, assim, quando eu vi eu estava em Porto União, né. E deu meio-dia, fechou tudo. Tava assim, o pessoal caminhando na rua, as lojas abertas, deu meio-dia, vrau, fechou tudo. Daí fiquei eu sozinha na rua, assim, Acostumada a Curitiba, tudo que aberto, nada fecha, aquele né. movimento ali, Aham. meio-dia fica um Um deserto, deserto, tem não, nada. some todo mundo, né. Daí eu falei: "Meu Deus, fechou tudo". Daí entrei num hotel que tinha, não vou me lembrar o nome mais, mas um hotel antigo, assim, que tinha um restaurante, daí comi ali no restaurante, fiquei horas, porque, tipo, a minha audiência era 2 da tarde, assim, era muito E eu até cheguei o de fórum manhã, era muito perto. e o fórum era pertinho, né, eu falei: "Nossa, é muito muito pertinho", assim, fazia tudo a pezinho, assim, mas uma graça a cidade. E depois passei mais daí fiz as audiências, depois passei mais um tanto, porque o meu ônibus, digamos, a volta para Curitiba era só às vezes ia de carro, às vezes ia de ônibus, né. E era só final da tarde, daí tive tempo, acho que conheci a cidade inteira. Que legal, é. E ela é uma cidade É. muito acolhedora, as pessoas são bem receptivas. Até eu Uhum, falo assim aqui, eu tô em União da Vitória desde 2012. Então 2009 eu entrei no mercado imobiliário em Palmas, uhum, e em 2012 eu entrei no mercado imobiliário em União da Vitória. E, Andressa, eu tenho mais amigos, aqueles amigos que me chamam para festas, para uhum. comemorações, do que em Palmas, que é minha terra natal. Ah, é? Sim, porque eles são muito acolhedores. União da Vitória, Porto União, eles são muito acolhedores, eles te chamam para amigo e você tá dentro da vida deles, é Olha é que é legal. maravilhoso. Palmas já é um pessoal um pouquinho mais fechado, então você acaba mantendo as mesmas amizades de sempre, mas Uhum. você não consegue abrir para tantas pessoas mais, entende? Aham. É, talvez até por ser uma cidade de fronteira, é acostumada a receber mais pessoas. Acho que Palmas é mais família, assim, antigas, né, É, talvez seja isso, né. Uma é, colonização mais antiga, é talvez. uma Se bem que coluna. a União também é, Não, né, mas mas Palmas a gente fala que é a cidade dos coronéis, né, é, então as fazendas lá eram de poucos. poucos, é. E aí Ou você era conforme bem rico ou bem pobre, né, não isso, tinha não tinha o é, meio termo. é. E aí o que acontece, foram falecendo e foram herdando, né, então Uhum, daí foi herdando, as fazendas foram aumentando, porque uma que era de 2, 3 mil alqueires foi dividindo em 5, 6 e tal, então hoje tem muito mais fazendeiros do que uhum, antigamente, mas as terras continuam as mesmas, né, é só uhum. porque Só mudou, fracionou daí. só fracionou. É. E como começou, assim, essa tua como que você teve já no início da tua profissão foi no mercado não vou perguntar a tua idade aqui, né, mas você teve outra Jamais. profissão antes? Porque a nossa eu pergunto, porque a nossa profissão é normal ser uma de transição de carreira, né. Muitas, as mulheres principalmente, né, ou entram mais tarde na profissão, como às vezes têm uma outra formação, outras já, somam profissões, né. Então qual que é a teu início ali mesmo. Olha, Andressa, eu iniciei no mercado de trabalho com 13 anos, porque eu sempre falo, né, toda história feliz tem uma história triste, né, ou uma história de superação antes. Uhum, Eu não posso falar que é uma história triste, porque eu me criei no interior, então eu sou de Palmas, mas do interior de Palmas. A gente morava no sítio, então com 9 anos eu migrei para a cidade, porque os meus irmãos mais velhos precisavam estudar e não tinha uhum, estudo lá. E aí, uma família que veio do interior tem suas dificuldades financeiras, né, porque você tem que se adaptar à cidade. aham, E aí, aos 13 anos, eu queria ter o meu dinheiro,
E aí eu já saí para trabalhar. Então eu fui trabalhar em loja, eu trabalhava de balconista, terminei meus estudos. Junto com isso, acabei me casando super jovem. E aí eu queria ter uma profissão. Então minha mãe é professora, minhas irmãs professoras, eu queria ser o quê? Professor. Professora, é claro. Aí fiz magistério, fiz faculdade de letras português e inglês. E lá só que eu fui mais velha para a faculdade, porque como eu me casei jovem, eu tive que dar um tempo ali para os Uhum. estudos, né? E aí eu me tornei professora e lá em 2009, eu já estava atuando como professora há 5, 6 anos. Lá em 2009, o meu pai, que também tinha vindo do sítio sem uma profissão definida, começou a fazer alguns negócios com os amigos. E aí ele falou: "Nossa, acho que eu vou fazer o curso do Cresce para me tornar corretor, porque o que que eu vou fazer aqui também buscando uma fonte de renda?". Uhum. E eu metida como sempre, o que que é isso? E sou bem tô sempre querendo saber mais, né. Aí ele abriu uma porta lá, eu falei: "Tá, mas como que você vai fazer para você vender imóveis se você" meu pai na época tinha 60 e poucos anos, né, ele não sabia usar computador, não sabe até hoje, e nada disso. E eu falei: "Então tá, eu vou te ajudar", mas fui sem nenhuma intenção. E aí eu trabalhava, dava aula de manhã e à noite, e à tarde eu ia lá para o escritório, que não era um escritório, né, ajudar. E aí, eu percebi que, tá, mas isso poderia ser um negócio bom, porque eu percebia que tinha procura, Uhum. mas uma procura bem significante perto do que um corretor de verdade precisa ter, né. Uhum. Foi acontecendo, surgiu no mesmo ano que eu estava ali ajudando ele a Isso era que ano? era 2009. 2009. 2009 não é Uhum. tanto tempo assim, né, se bem que passou rápido. É. E aí junto com isso surgiu a oportunidade de eu me tornar correspondente da Caixa. Hum. Foi quando começou a abrir os correspondentes, Foi né? quando abri. É. Do nada, assim, chegou uma cliente, ela falou assim: "Falei de você lá para o gerente da caixa". Eu falei: "Do quê?". "Não, ele tá precisando de uma pessoa lá para fazer alguma coisa que é parecido com uma lotérica, mas não é lotérica". E ele falou assim: "Precisava de alguém bem comunicativa e eu te indiquei". Aí eu fui lá. Fui lá, mas a comissão que a caixa paga bem baixa e tal. Falei: "Mas acho que não vale a pena esse negócio. Muito pouco, era muito trabalho para Uhum. pouco, né". Passou, Andressa, uns 6 meses, aquele gerente me ligou de novo. "Ecleia, não achei ninguém com o teu perfil, quero você". Voltei lá. Falei: "Se ele tá me esperando até agora, é pra ser, né". Peguei e Uhum. aceitei. Por que que eu achava pouco a comissão da Caixa? Porque quando meu pai abriu ali a portinha, surgiu junto com a portinha aqueles bancos, oferecendo pra gente fazer empréstimo para aposentado, Consignado. consignado. E a gente Uhum. pegou o convênio. Pra você ter uma ideia, um consignado do INSS na época, a gente ganhava 20% de comissão. Uhum. Então, meu Deus, fazia um consignado de 5.000, né, dava Já dava R$ 1.000 de comissão, dava para pagar o aluguel, a luz e a água do mês. sim. E quando a Caixa me chamou, a comissão da Caixa era 2%. Uhum. Tá, como que eu ia trocar isso por 2%? Mas 2% de um imóvel. 2% do consignado, mas eu na época Ah, era o era do empréstimo imobiliário ou do é consignado? que daí a Caixa a gente faz tudo, né. Ah, faz Faz tudo, tudo, faz o sim. consignado, faz a abertura de conta e faz o financiamento da Caixa. Uhum. E quando veio a primeira proposta dele, eu fiz essa conta, falei: "Como que eu vou abandonar as financeiras que me 20 por dá 2. 20 por 2, que me dá renda para pagar as despesas mensais, para me tornar correspondente da Caixa?". Mas eu não tinha ideia Uhum. de que eu poderia explorar outra coisa. E aí, quando me chamou pela segunda vez, falei: "É para ser". Abandonei tudo e me tornei correspondente de Caixa. E aí que veio a grande virada da minha vida, que daí eu me tornei corretora de verdade. Quando veio isso, ninguém sabia o que era Minha Casa Minha Vida, Era o ninguém início dos não, é. eu lembro que eu falava assim: "Ah, eu faço financiamento", né, daí eu Uhum. comecei, fiz um crachá da Caixa, correspondente, comecei a fazer visita nas obras e tal. O que que eu fiz, Andressa? Eu ia nas obras, eu ia nas visitas e falava assim: "Olha, então eu trabalho para Caixa e eu posso fazer o teu financiamento. Uhum. Eu posso fazer o financiamento da tua construção", e comecei a falar sobre isso. E aí surgiu então tudo que eu construí de 2009 para cá. Eu não ia em lugar nenhum falar da imobiliária. Eu ia falar que eu era Correspondente especialista de financiamentos, nem falava que era especialista, falava: "Ó, você está construindo? Você já sabe as regras da Caixa para vender teu imóvel depois?". Que eles não sabem, né. sim. Os construtor, eles entram com dinheiro e acham assim: "Eu tenho dinheiro, eu contratei o engenheiro ou o arquiteto e tô resolvido". Engenheiro e arquiteto sabem as normas
né, as E normas mesmo assim muda toda hora, né, da porque Caixa sempre muda tá toda saindo uma hora. portaria, né. Na época ali eu acho que já era obrigatório ser uma rua que tem asfalto, tinha algumas regras, assim, que não No ia começo não. no No começo começo não podia mas tudo, daí foi mudando, né. e daí foi A rua tinha que mudando. ter infraestrutura, porque o que acontece, a pessoa faz lá 2 casinhas, vende rápido, Uhum. daí ganha um dinheirinho. Já E quer ele mais. replica aquele projeto, né, Uhum. e muitas vezes pega uma área maior, às vezes constrói 12 casas e tal. Então a pessoa vai o construtor vai escalonando esse projeto que deu certo lá. Normalmente é assim que eles fazem, acho que na É. região ali tem muito disso, E né. cidade pequena é isso, É. porque lá Muita nós casa, né, aqui já é é, apartamento, mas lá é casa, lá é né. casa. E É. lá nós não temos, assim, grandes construtores, então a gente vive dessas pequenas construtoras que constroem 10, 12 casas no ano. No ano. Uhum. E eu daí percebi isso ali no início, e eu falei: "Tá, então isso vai ser o meu diferencial". Então, Uhum. viu, agora precisa ter área de serviço com cobertura e vai ter piso, cerâmica na parede. Eu saía na frente: "Ó, tem que fazer isso, porque senão não passa". Senão não passa. Ó, Uhum. aí, nos usados, que a gente vende muito usado, "minha casa aprova?". Ah, eu vou lá dar uma olhada. Então meio que eu virei uma consultora da minha cidade. Por quê? Uhum. Porque o engenheiro ia, eu acompanhava a visita. E aí Uhum. eu acompanhava a visita, o que que precisa, começava a explorar eles, né. Sim. Tem um manual lá da engenharia que é o COT, que na época era um documento só da engenharia, eu já consegui que alguém me desse lá exclusivo. Pra dar uma lida. Eu li aquilo, "Ah não, isso pode, isso não pode". Então comecei a fazer as visitas e fazer o meu marketing, Uhum. tudo voltado para o que que a Caixa exige. Uhum. E com isso que aconteceu, Andressa, eu fui crescendo. Então tinha imobiliária lá que tinha 40 anos, e eu fui crescendo, eu fui crescendo, eu fui crescendo. Quando eu vi, eu tinha 30 construtoras trabalhando comigo. Uhum. Quando eu vi ali em 2012, Palmas eu comecei em 2009, em 2012 a gente resolveu fazer um feirão de imóveis num final de semana lá, e nesse feirão de imóveis a gente vendeu 50 casas, 52 casas num final de semana. Nossa. E aí eu falei: "Meu Deus, eu não posso mais dar aula, eu preciso investir nisso", porque Você dava agora ali ainda ainda você dava aula. desesperada, eu era assim, ó, eu ia pra escola, eu estava pensando no contrato, no financiamento, na não sei no que do cliente, daí eu estava no escritório pensando nas provas que eu tinha pra corrigir, Meu Deus. assim, estava É. surtando. Aí, falei: "Não, tá na hora", 2012 então, finalzinho de 2011 ali, eu peguei, saí da escola e daí eu me dediquei de corpo e alma pra imobiliária, Uhum. e aí tudo aconteceu. Então, um crescimento de mercado, crescimento financeiro, porque E nesse até meio então tempo estava você só teve filho? Foi o casamento? Continuou tudo ali ainda correndo, né? então o meu primeiro casamento ele já tinha terminado, né, porque imagina eu casei com 15, era óbvio que Que não ia dar. era uma sociedade que tinha prazo de validade, né, então eu tinha 15, ele tinha 18, a gente teve uma filha, minha filha hoje tem 30. Nossa. Sim, eu tenho 45, 46 vou fazer agora. E aí, ali em 2012, 2013 eu conheci o meu esposo que a gente é casado até hoje. Daí Uhum. depois disso, 2014 veio meu segundo filho, que é o Benício, que agora já tem 12 anos. E em 2017 veio a terceira, a Mabile, que agora tem 8, vai fazer 9 em maio. Dia Uhum. 12, amanhã? Amanhã, Amanhã ela vai 12 de fazer maio. 9 aninhos, Ah. 9 aninhos. Mas assim, nunca parei, né, aí isso é ruim e é bom, né, porque eu nunca parei, né. Quando daí a minha funcionária fica grávida, aí eu falo: "Tá, mas como que eu conseguia trabalhar até o último Até o dia, último dia. voltar a trabalhar no terceiro, né", porque a Aham. gente Não para. só que cada pessoa, É. tem uma forma de ser, Não, né, e daí a pessoa é funcionária, ela quer os licença direitos dela, maternidade. claro, É. e com toda A razão, gente né. eu voltei a trabalhar, o Heitor tinha 40 dias, 45 dias. Ainda ficou bastante, É. hein. Ainda fiquei bastante, né, mas é até que eu tinha uma rede de apoio legal, assim, mas, passei para o que eu tinha para atender ali para outras colegas atenderem, na época a Gimene, eu acho que acabou fazendo as minhas visitas, mas se não no dia seguinte, né, você vai vai Não, operada ainda, né, sim. e a gente porque o negócio é teu, né, Sim, e então nós, né, enquanto corretores, enquanto é difícil de empresárias, delegar difícil delegar, é. que é uma coisa que eu vivo tentando aprender, mas eu ainda trago muita coisa pra mim. E também a gente não precisa estar lá no escritório pra estar trabalhando, né, porque você consegue trabalhar de casa de Ah, boa, né, então você tá é. lá amamentando e tá respondendo tuas mensagens. É, eu tô no salão de tarde, o pessoal pergunta: "Mas você trabalha?" "Trabalho".
Ah, tá. E daí porque eles estão te vendo não fazendo nada, Sim, né, assim, bem tranquila, né, trabalho bastante. sabe o que eu faço quando eu Hum, vou fazer mechas, né, que aham. mulheres que fazem Loiras, demora sabe. muito tempo no salão, né, eu levo até meu note lá no salão. Levo, Aham, e levo, o aham. Wagner, que é meu cabeleireiro, fala: "Nossa, meu Deus, você não para". Eu falei: "Da onde que eu vou ficar aqui 4 horas nesse salão sem fazer 4, nada? 6 Você tá horas a louco?". gente fica. Aí É. flui, né, É, não mas tem nós temos a mesma idade? é, É, aham. Eu sim. tenho um de 22 e um de 11, Olha só. né. Mas, não, é legal e eu aposto, assim, que você trouxe muita coisa da tua formação pra profissão, porque eu acho que, esse lidar com crianças também não é fácil, ter essa experiência de escola, assim, você acaba somando também, né, Sim, essa Andressa. didática, né. Sim. E outra coisa que também aconteceu na minha vida, porque daí lá no começo, quando a gente vendeu todos esses imóveis, eu falei: "Meu Deus, eu preciso de pessoas para trabalhar comigo", que era eu, meu pai e uma secretária só, a gente não tinha mais Uhum, pessoas. E a gente sempre com aquele medo, eu não vou contratar corretor, porque corretor passa a perna na gente, né, corretor faz negócio por fora, todo aquele mito. uhum. E pode acontecer, até esses dias eu estava vendo um grande player do mercado, que ele vende milhões, e ele fala assim: "Que mundo você vive? Sempre algum corretor vai fazer negócio sem você, mas tá tudo bem, porque é sobre ele, não é sobre você". Sim. Então eu passei muitos anos com medo de contratar, e daí falar: "Não, vou contratar, depois vem aqui, aprende tudo e monta uma concorrência pra mim, né". Uhum. Aí eu chamei um irmão meu, que ficou lá comigo 12 anos e depois saiu e montou uma concorrência contra mim. Aconteceu em família. Eu passei anos, né, É. preocupada em contratar terceiros, e daí quem me traiu de verdade foi o meu irmão, que montou uma concorrência, levou um monte de cliente meu. E aí, ali em 2014, 2015, não dava mais para sermos só nós 4 e mais as secretárias, por daí eu fui contratando o pessoal para o administrativo, então um Sim. faz financiamento, o outro faz financeiro, e eu, meu irmão e meu pai nos atendimentos. Então, no finalzinho de 2014, eu abri para corretores, mas daí não tinha corretores, porque os Uhum. corretores de cidade pequena, eles querem ser autônomos, eles não querem trabalhar em imobiliária, né. É, e muita gente também trabalha pseudo corretor, assim, né, É, não faz tem 2 ou 3 inscrição, coisas. ou É. não é regular, né, então é difícil E também. aí eu precisei começar a formar corretores, porque eu Uhum. precisava de um time, então hoje, tipo, Palmas eu tenho 8 corretores, União da Vitória eu tenho 6 e agora eu tô com uma meta que até final do ano eu preciso de 20, porque não dá conta. Tem demanda e não tem corretor pra atender. E sabe que é eu digo assim, eu fiz vendi um imóvel aqui em Curitiba, na Comendador Araújo, que é Centro Batel, né, de um edifício antigo, que é uma família de união lá, que é bem antiga na região até, e eles tinham esse edifício, inclusive, eles tinham apartamentos nesse prédio, porque a madeira veio de União da Vitória, que foi usada no prédio, então eles receberam em permuta apartamentos nesse prédio. E é o edifício Rio Grande do Sul, ali na Comendador Araújo. E muito bonito, o edifício é uma gracinha, assim, é antigo, tem mais de 50 anos, mas é bem bonitinho, assim, Bem bem feito, bem não, a planta boa, muito bonito. Digamos, ele não desatualizou com o tempo, que tem prédio que fica arcaico, né, e ele não, ele ficou um retrô bonitinho, assim, né. E ele teve enfim, eu vendi esse apartamento e tal, e ele falou: "Andressa, com o valor que eu vendi esse apartamento, eu não compro um apartamento em União da Vitória". aham, o Porque é mercado lá. caro, ele não é barato, ele é meio preço daqui, assim, não tem muita diferença, né, de valor de metro quadrado, né, eu acho É que é porque pouca oferta, né, pouca também. oferta, É. pouca oferta. União da Vitória ainda tem mais oferta do que Palmas. É. Porque em União da Vitória tem mais obras em andamento, tem mais construções, Palmas tem bem menos, então Uhum, tudo é muito caro. Quando o pessoal, como lá tem bastante indústria, então vai muita gente daqui morar lá, né, morar lá uhum. temporariamente, Pra às vezes trabalhar, para pra fazer um trabalho temporário e um tal, e projeto. aí eles vão para alugar, né. E aí eles às vezes até xingam, falam assim: "Meu Deus, é muito caro o aluguel aqui comparado a Curitiba". Uhum, Por quê? Porque tem pouca oferta. Tem sim. pouca oferta, então você acaba É, e acaba tendo muito imóvel irregular, que não tem também projeto, não tá lá averbado na matrícula, né, a pessoa construiu lá há 20, 30 anos atrás, não tem projeto de nada, né, não tem regularização, daí não dá financiamento, né. não. Então quem constrói certinho, já com projeto aprovado, que nem você falou, apoia a produção da Caixa, lá um terreno em obra, né, vende mesmo, porque todo mundo usa financiamento, né, difícil quem tem o recurso todo, né, para comprar, sei lá, uma casa de 600, 700, 800 mil lá à vista, né, não, difícil, né. É É, difícil e eu percebo também que até os que têm acabam usando o financiamento do banco. pois é. Porque se você for pegar lá hoje, por exemplo, um pró-cotista, você vai pagar uma taxa de juro de 8% ao ano.
o Minha Casa Minha Vida, que agora até 600 mil, também vai pagar no máximo 10%, né? Dependendo Uhum. a renda. E aí, quem é um investidor, ele que tem uma visão de investimento ou que sabe investir, ele não usa o dinheiro dele para engessar num patrimônio para morar, né? Uhum. Então ele financia uma parte e o restante do dinheiro, ao invés de colocar lá no imóvel, ele utiliza na indústria dele, no comércio dele para Usa de capital de giro ali capital para de não giro. Não, então eu falo assim, quem pensa de forma inteligente financia. Uhum. Já é diferente, Andressa, para aquela pessoa que ela não tem essa visão empreendedora e não sabe empreender. Então, tô lá com 200 mil sobrando. Uhum. Vou fazer o quê? É melhor investir no imóvel do que deixar lá, porque vai acabar tirando e acaba ficando sem dinheiro depois, né? E Então, Brasil sendo Brasil, a gente nunca sabe, né. Eu o vi dinheiro essa pode semana perder aí valor, né? você viu, teve um fundo que sumiu, e sumiu com milhões aí desde dinheiro de taxista até advogados, empresários, né. Era vinculado a um jogador de vôlei, acho, um fundo, e sumiu, Ou seja, não tem nada seguro, virou né? fumaça, né. E aí que entra, né, a nossa argumentação com O o nosso imóvel tá ali, é cliente. tijolinho, existe fisicamente, você só deixa fechado se você quiser, porque senão você aluga e o próprio aluguel paga a parcela, né, você veja, né. O próprio aluguel paga a parcela É. e outra coisa, ele tem uma valorização. Eu Sim, sempre a falo, valorização no tempo também, né, sim, a né. valorização do tempo. E tem cliente que às vezes chega e fala assim: "Ah, mas vou ficar 30 anos pagando financiamento", né. Essa é muito Uhum. clichê, né. Sim. E aí quando você faz a conta de quanto você paga e quanto teu imóvel vai estar valendo, meu Deus, é insignificante o juro que você paga. É. O que que eu falo para o cliente? Eu falo assim: "Olha, eu tô há 17 anos no mercado, eu nunca recebi um cliente que tenha sentado aqui na minha frente, que tenha falado assim que Tive prejuízo. teve prejuízo". Por quê? Porque a conta que você tem que fazer não é aquela conta, R$ 1.000 vezes 420 parcelas. A conta que você tem que fazer é a seguinte: quanto você está economizando de aluguel, quanto que esse imóvel está valorizando, por quanto que você vai revender ele, e Palmas, que é uma cidade pequena, que o poder aquisitivo, apesar do PIB ser alto, o poder aquisitivo da maioria não é tão alto assim. A média de quitação do financiamento é 14 anos, então Isso quer ninguém dizer fica é. tanto tempo assim pagando um imóvel. Então imagina, em 14 anos você paga a casa. Uhum. Eu comecei ontem na imobiliária, eu já estou há 17. Passou correndo, então se eu tivesse financiado uma casa lá, Já naquela estava época, paga. estava paga. E essa conta que as pessoas não fazem, Andressa. Uhum. Ficam preocupadas pensando no 30 anos, pensando na parcela, mas não se dão conta É, que vão ficar 30 te anos, tem né. essa situação e tem aquela também, né, a pessoa diz: "Não, mas eu preciso de uma casa melhor. Uhum. Eu quero uma casa com quintal, eu quero uma casa com edícula, com churrasqueira, eu quero". E às vezes você não vai chegar nunca naquela, se você não começar por uma mais simples, né, um apartamento, uma coisa menor, para ir escalonando às vezes no imóvel maior, né, quem constrói patrimônio do zero, assim, né. Então às vezes a pessoa nem sempre é o que você precisa, mas às vezes é o que cabe no bolso. Muitas vezes você começar com um imóvel mais simples e depois vai melhorando também, né, o teu padrão de construir da tua área construída, do que você precisa. Às vezes compra um apartamento, depois esse apartamento se dá num negócio de uma casa e financia ali a diferença, né. Então muitas vezes eu vejo Sim. que a pessoa fica assim: "Não, mas eu preciso de uma coisa maior, eu não tenho dinheiro para entrada para esse imóvel", né. E acaba que ela paga 15 anos de aluguel e não foi nenhuma coisa nem outra, né. E a gente que tá há muito tempo no mercado, que 17 anos eu acho que é muito tempo já. Você atende todo tipo de cliente e eu tenho histórias reais. Eu falo assim, ó, eu falo e provo de pessoas que começaram lá naquele plantão que eu fiz em 2012, Uhum. que não compraram porque não tinha casa no bairro que elas queriam. E Ou a que metragem que ela queria, né. Isso. E que agora, em 2020, 2022, 2025, voltaram e falaram: "Ah, eu vou ter que comprar aquela no bairro mesmo, porque eu Uhum. não consegui Só que guardar dinheiro". Não guarda dinheiro, o não. valor é 10 vezes mais agora. Eu não sei o valor de mercado de É. Curitiba, mas, por exemplo, eu sempre até faço vídeos falando isso. Uhum, Por exemplo, em 2020, eu tinha um condomínio lá num bairro chamado Bairro Alto da Glória. uhum. Até tem Bairro Alto da Glória aqui Tem também, Alto né. Agora aqui também. É um bairro simples, assim, mas ele não é tão longe do centro. E as casas lá de 50, 55 metros, nós vendíamos a R$ 90.000, tá. Sim. Então quem comprava? Pessoas que têm lá um salário de R$ 2.500 por mês, que conseguia financiar. Uhum, E hoje essas mesmas casas a gente vende a 230, tá. Então assim, em uhum. 5 anos, 6 anos agora, 2026,
A casa que ele pagou 90, ele consegue vender por 230, Andressa. Sim, imagina. Então, imagina assim, ele tira todo o juro que ele pagou, 200% de valorização. entende? É. Ele tira todo o juro, ele quita a caixa e ainda sobra pra ele pelo menos uns 120 mil. Daí eu faço essa pergunta: quanto tempo você, nesses 5 anos, se você não tivesse comprado a casa, você teria guardado 120 mil reais? Uhum. Não, Nada, entende? né? Porque ganha 3 mil por mês. Como que vai guardar? Quanto que tem que guardar por mês pra conseguir 120 mil em 6 anos? Nem que ele Não guarde, consegue. ó, 120. Em 10 anos ele não guarda, Não né? guarda. E aí então pagou juro, né? Uhum. Pagou o financiamento, revendeu a casa em 6 anos e tá tendo 120 mil. E aí esse 120 mil pode ser o upgrade pra aquela pessoa dar uma entrada numa casa maior. Uma casa maior, sim. Então, e aí o que eu faço, Andressa? Eu passo o tempo todo na rádio, eu tenho programa na rádio lá. Eu falo sobre financiamento imobiliário. Ah, é? Que legal. Sim, eu tenho, todo sábado eu faço um programa ao vivo, então todo sábado eu falo sobre isso, Uhum. sabe? Desmistificando, porque é Qual mito. rádio que é lá? A Rádio Clube AM. Clube AM. Clube AM. Tem uma rádio só, então a Rádio Clube, a FM, É a rádio que é dos padres, assim, né? Isso, dos padres, assim. Toda cidade pequena tem a Rádio dos Padres. Rádio dos Se bem padres. que agora tem mais uma lá, a Guaribas, mas eu ainda não fiz nada lá. Então, É. todo sábado eu vou pra rádio e falo do quê? Financiamento imobiliário. Olha que legal. Tem os jornais, tem 2 jornais impressos. Eu anuncio imóveis, mas eu tenho uma outra coluna que eu falo do quê? De Financiamento imóveis. imobiliário. Financiamento imobiliário. Por quê? E 90 consórcio você atua também? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Eu não tive habilidade de. É, mas é uma baita de uma ferramenta também. Sim, né? mas eu Uhum. vendo bastante de pessoas Uhum. que fazem consórcio. Uhum. Vendo para aqueles que estão com o consórcio contemplado e também vendo para aqueles que acabaram de fazer o consórcio, que já compram sonhando que o consórcio vai ser contemplado e vão lá e Escolhe imóvel. escolhem imóvel. Oh my God. Sim. Tem uma empresa lá que é uma empresa grande que atende o Brasil inteiro, que eles não usam de muita boa fé, sabe? Aham, Às pra vezes vender a cartinha, Às né? vezes a pessoa chega lá e fala assim: quero comprar uma casa à vista. Ai, que legal, o corretor fica louco, né? Uhum. Aí, Sai caindo, atender. mostra tudo de repente. Ah, não, é que eu fiz um consórcio hoje ali na tal loja. E daí ela falou assim: que logo eu já vou ser contemplada. Se ele soubesse que ele tem que dar hoje pra sair uma carta aí, é 60% de lance. É muito alto o lance, muito né? alto. Eu tenho consórcio, eu faço pela Caixa, né? Então a Uhum. gente trabalha. Porque a Caixa, então, eu faço o financiamento, que é a minha carteira, que é o que mais rende pra mim, e Uhum. rende vendas, mas eu também tenho que fazer todos os outros produtos, né? Que é abertura de contas, empréstimos consignados, consórcio, tem metas, seguros e tudo Uhum. mais. E você é correspondente até hoje? Até hoje, aham. Uhum. E muita Isso. gente desistiu aí, né? Eu Viu? conhe- É bem. Tem dias que eu tenho vontade de desistir É. por causa dessas mudanças, É. sabe? Por causa das mudanças, Não, e até Andressa. porque tem que ser exclusivo, né? Você não pode Tem que atuar ser. com outros bancos, né? Sim. Então, E a gente também sofre muito a questão gerencial, porque tem uma norma uhum. que é a nível Brasil, então eu tenho que seguir a norma. Sim. Só que o gerente, ele define como que ele quer que as transações sejam feitas. Então, aí chega um gerente e muda gerente a cada 2 anos, no mínimo, né? Sim. E aí o gerente chega e aí ele sempre inverte alguma coisa. Então, você tem que ter resiliência, sabe? Uhum. Você tem que ser forte, você tem que administrar as situações, você tem que engolir muitos sapos para você continuar sendo correspondente à Caixa. Só que para mim, cidade pequena, Compensa. compensa. Por quê? Porque eu fui para Lisboa agora no lançamento do livro. Sim. Você também foi para Lisboa, né? Não fui. Vá, é uma experiência maravilhosa, tá? Eu sou meio da Magalhães, né? Tem que ir, o Tem que sanguinho ir. português. Sim, nós fomos, e aí lá eu tenho. Então, ao longo de tudo isso, até eu ia contar ali, a gente acabou mudando o assunto. Então, quando eu comecei a ensinar corretores, Uhum. eu precisei contratar vendedor de loja, precisei contratar pessoas que não eram corretores e formá-los ele. Informar eles. Até aham. pagar o curso do CREF, pra você ter uma ideia, eu faço isso. Uhum. E aí, eu acabo tendo o quê? Fidelidade deles, porque eles ficam, né? Tem a reciprocidade, então todo mundo que eu formei continua lá comigo. Uhum. E aí, então, isso veio da escola, então eu tenho a didática para fazer essa formação. E junto com isso, eu ensino eles a Captar. fazer a captação. Uhum. E aí, faz o quê? Uns 2 anos que eu percebi que esse trabalho que eu faço lá desde 2009 é um método que eu tenho, né? Então, Uhum. daí eu transformei isso num método, né? Então, Sim. que é o método de captação inteligente. Olha que legal. Criou um método daí. Criei um método, aham. E esse método daí foi pro meu livro, pra parte onde sou coautora do livro. Uhum. E lá em Portugal, que a gente foi em março, eu conheci o mercado português, né? Ali o pessoal de Lisboa. Aham. E aí eu até. E é legal que, como você foi na imersão, o que acontece? Às vezes o pessoal acha, eu vou viajar, eu vou passear lá, eu vou conhecer. Não vai.
Não, Porque nenhuma imobiliária vai te atender, você chegando em Portugal e dizer: "Ah, eu sou corretora no Brasil", eles vão dizer: "Tá, não. daí, né, querida". Sim. Então, na verdade, quando você vai com a imersão, o pessoal que organiza já programa. Visita empreendimentos, visita imobiliárias, você conhece as pessoas. Meu, o pessoal recebe super bem, né? Então, e Sim. você tem que ir nas imersões mesmo, aproveitar quando tem, né? É. É, e é você além do A país Elaine Ribeiro além estava nessa também? estava, Tava, foi na é. A Remax dela Remax, que a é. gente foi, nos empreendimentos dela. Sim. E Portugal também não tem construtora grande. Não. Eles vêm aqui em São Paulo, as construtoras grandes, né, até teve um pessoal de Portugal que estava aqui para levar as construtoras do Brasil para construir lá, porque lá também além de ser um país pequeno, né, não tem grandes construtoras, é meio como o interior do Brasil, assim, é Uhum. aquele consultor pequeno que Que faz um faz, não faz muita predinho, não coisa. é bem pouquinha coisa que é feita lá. É. E aí lá, Andressa, quando eu comecei a assistir as palestras das portuguesas, conheci como que é o mercado, a gente ficou uma semana toda fazendo isso, né? Uhum, Eu percebi que o que eu faço aqui em Palmas, na minha cidade, em Palmas, em União da Vitória, que é esse trabalho, então, de fazer a captação das pessoas através do financiamento, uhum. e os corretores só saem mostrar imóveis quando o cliente já está com o cadastro aprovado. Sim. E aí que entra aquela questão gerencial, porque eu já tive que brigar com o gerente, porque o gerente não aceitava que eu fizesse o cadastro do cliente antes. Hum. Primeiro eu teria que escolher o imóvel. E aí eu vou sempre brigando, falando: "Não, como que ele vai escolher um imóvel se ele não sabe quanto A que ele tem de capacidade de compra crédito?" dele, É. é E difícil. então a vida toda, desde 2009 que eu me tornei correspondente, que eu brigo com os gerentes e bato de frente e falo: "Não". Daí eles alegavam assim: "Mas, vai estragar o cadastro dele". "Não, ele que tá pedindo". "Vai queimar o cadastro". "Não, é ele que tá pedindo". Uhum. "Ah, mas e a documentação?". "É meu custo, sou eu que tiro o xerox desses documentos". Eu tinha lá, agora é tudo digital, né, mas eu tinha Sim. lá arquivos, tinha um monte de armário, porque eles me obrigavam a guardar os Montar documentos, a montar o pasta. envelopinho, pasta. Montava a É. pasta do cliente com toda a documentação que eu tinha usado no cadastro. Por quê? Uhum. Porque eles não queriam que eu queimasse o cadastro do cliente. É que no Brasil existe aquela consulta, né, de score que acaba baixando, que eu acho horrível isso, né. Então, realmente o ideal Estados Unidos é assim, e eu vi que também Portugal e em alguns outros países também é assim, a pessoa já sai com uma carta Uhum. que é o certo, né, Sim, porque daí ela sabe: "Não, não adianta eu ver um negócio de 800.000 se a minha capacidade de compra é 240. não tem o que O fazer. que eu quero na minha cabeça é uma É de casa de 800. 800, né, mas não vai servir no teu bolso uma de 800. Não, de jeito nenhum. E daí lá em Lisboa, eu falei assim: "Gente, espera", fiquei assim, Então eu tô fazendo certo. passocada. Eu falei: eu até brinquei, né, quando É, eu fui fazer a minha palestra, eu falei: "Meninas, eu estou assim, ó, lisonjeada", é. porque eu já faço isso desde 2009 e eu nem sabia que isso era um método, né, Ai. e eu nem sabia que isso era um método europeu, e fiquei, né, eu falei: Uhum, "Ah, uau, olha só, estou acima da média". Mas fora da brincadeira, realmente, qual é o uhum. sentido? Palmas é pequenininho, agora pensa que Curitiba, né, de Sim. repente, eu sei que as imobiliárias trabalham com nichos e, eu atendo tal bairro, mas você sai e fica, às vezes, uma manhã toda andando, mostrando 4, 5 imóveis, Uhum, gasta tempo, gasta energia, para depois você descobrir, Andressa: "Ah não, mas é que o meu cliente não tem condições de 800 e só tem condições de 240". uhum. E qual que é a tendência? Dele desanimar, não é? Nem comprar nada. Não, não É, compra porque ele desmotiva, porque uhum. ele viu aquela casa de 800, uma de 240, É outra casa. não vai ter nada do que tinha de Aliás, nem tem casa. nem tem. Nem tem. Aí tem que comprar um apartamento pequenininho ainda, né. E É. aí, isso assim, eu valido muito o que eu faço, eu fiquei muito feliz, porque realmente, eu entendi há 2 anos que eu tinha um método, né, que é o Uhum. método que eu uso com os meus corretores. E eu entendi que isso já uso na Europa, nos Estados Unidos, e eu nem sabia disso, então que legal. Então, é sinal que, eu estou evoluindo e cada dia evolui mais, né, Aham. e que pode Você ser só descobriu replicado. que você descobriu o que já fazia, né, mas Que já é, fazia, mas não é. sabia que era que realmente era porque tem que realmente era uma coisa importante. Porque tem aquelas pessoas que criticam, né, "Que absurdo você querer que o cliente faça o cadastro antes, Nem te porque conhece. coitadinho", daí você vai tem aqueles clientes que se sentem menosprezados: "Ah, primeiro ela quis que eu fizesse o meu cadastro, para Uhum. daí me mostrar o imóvel", mas ele não entende que é para proteger ele mesmo, Pra não da perder tempo, né. É. frustração, da perca de tempo. E aí você fala assim: "Não, mesmo tendo os haters, né, que sempre tem, eu tô fazendo a coisa certa". E Uhum. legal, por quê? Porque eu sou uma mulher de uma cidade pequena, que conseguiu crescer no mercado lá,
E isso é muito positivo, por quê? Porque a gente tá falando aqui pra maioria são mulheres, né, que assistem, Sim. e no seminário também de mulheres, né, do Hum. mercado imobiliário, Semana que vem, dia 15. Essa semana, dia essa 15? semana, É. sexta, mulheres podem, só que precisa fazer um pouquinho diferente para Uhum. que possa crescer ou que fica estagnada, né, quando você É, fica muito você tem igual, você né, tem que trazer um diferencial, tem que né. trazer. Tem que sempre ter esse diferencial. E, é isso aí que você falou, às vezes a gente faz sozinho, aprende sozinho e no fim descobre Que é um que é o método, ideal, né, que é o que é o certo, né. ideal. É. Quer dizer, você descobriu sozinha, na prática, né, Sim, fazendo sem uma orientação, né. E eu sim. acho que você, quando você se propõe aí a ser uma mentora, a começar a escrever um livro, a começar a participar de seminários, né, não é porque você já sabe tudo, é Não. porque você tá com a cabeça aberta para aprender mais ainda, E né. olha que interessante, quanto, esses eventos trazem, melhorias para nossa Verdade. vida. E aí lá, então, o meu método chama-se captação inteligente, Andressa. E por que captação inteligente? Porque quando eu anuncio e quando eu faço eventos voltados à informação sobre crédito imobiliário, o que que eu faço? Eu faço captação de tanto pessoas que querem comprar, Uhum, quanto pessoas que querem vender, porque elas enxergam em mim a autoridade. Então, a Ecleia sabe tudo sobre a Caixa. Eu uhum. vou lá. Então isso eu não preciso gastar com marketing, com tráfego pago, com nada, porque as pessoas vêm até Já mim. é orgânico ali, já é S sozinho, né, por sobra indicação, né. É. sobra cliente, vem por indicação. Por quê? Os donos de imóveis vê que eu tô fazendo muita coisa, daí eu faço lá nas minhas cidades, eu faço eventos, por exemplo, eu faço plantão de vendas, eu faço open house, eu faço tour de imóveis. Eu contei do meu tour lá na minha palestra, todo mundo adorou, inclusive quem tá nos assistindo pode replicar, porque funciona muito. A gente aluga um ônibus, Uhum. aí faz uma faixa bem grande, tour da Camini, né, e nesse dia a gente convida pessoas, mais ou menos de um nível, né, financeiro parecido, para conhecer imóveis num determinado bairro. Então a gente faz uma visita guiada. E Uhum. nessa visita guiada a gente não vai para vender, então a gente faz o marketing e fala assim: "Ó, nesse dia nós não queremos vender nada para você, nós queremos que você tenha uma experiência, que você conheça os imóveis, porque dizem que Minha Casa Minha Vida, o imóvel é muito ruim, né. Então o que que a gente quer? Quer que você vá no nosso tour e conheça os imóveis, diferentes imóveis em diferentes bairros. Então a gente escolhe 2 ou 3 e aí lota o ônibus e vai. Então desce, mostra, fala do bairro, fala dos pontos E tem positivos e loteamento lá negativos. hoje aberto, assim, para venda? Não. Tem, Tem loteamento? loteamentos É. tem, aham, tem. Uhum, Tem Palmas tem 2, 3, União da Vitória tem 20, 30. Então isso a gente uhum, tem bastante. Então a gente não tem muito empreendimentos em andamento, uhum. mas Mas lotes tem. terrenos tem. Aham. E daí nesse tour, as pessoas vão para passear. Aí elas descem, conhecem as casas, conhecem os bairros. E quando a gente tá chegando na última casa, Andressa, a gente monta um coffee break lá e um monte de mesinhas com computadores e os nossos funcionários lá fazendo simulações e tal. Então a pessoa vive uma experiência de fazer as visitas, uma visita guiada, todo mundo junto, como se fosse um guia de turismo, sabe, bem legal. Todo mundo conhecendo as curiosidades do bairro, das casas e do loteamento. E aí no final tem a oportunidade de tomar um café, bater um papo, fazer networking também, e Uhum. aí também fazer a simulação de financiamento. Desse tour, sempre sai 2, 3, 4, 5 vendas ali na mesma semana e fica repercutindo por semanas, porque é uma cidade pequena, né. Uhum. Então, juntando o marketing, trazendo. Ah, sempre vai uma velhinha junto que compra para o filho, indica, né, Sempre então fala: eu "Ai, o meu imagino que filho não veio e tal". é. E daí quando a gente une o marketing falando de financiamento imobiliário, Uhum, quando a gente junta esses movimentos, que são vários no ano, a gente faz 5, 6 no ano, praticamente a cada 2 meses a gente faz. uhum, As pessoas enxergam a gente como autoridade, e aí eles vêm. Então vem cliente para comprar rápido, uhum. vem imóveis para vender. E daí o que que eu ia falar para você, que Às vezes a pessoa tem um terreno lá e ele vem para saber. vem para saber, né. Isso, É. ele vem para saber: "Ah, eu estava pensando em construir no meu terreno". Uhum, Daí ele chega lá, ouve tudo, a gente explica como que é o processo de financiamento do terreno, daí às vezes ele fala: "Beleza, eu vou fazer". Show. Quando vê, ele volta lá para fazer o financiamento. Mas às vezes ele fala: "Ah, não, eu não quero".
Vou ter que contratar engenheiro, vou ter que contratar pedreiro, vou ter que cuidar da obra. Ah, não Deus, né? quero, Deus me livre. Uhum. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar esse terreno aí como entrada numa casa pronta. Então, É, sempre gera negócios. sempre vira, Sempre né? gera É. negócios. Às vezes você apresentar um construtor que faça ali e acaba Sim. dando alguma casa para ele, às vezes depende do tamanho, né? Eu não sei, lá tem fração de lote mínimo também, 120, Ah, lá tem 180. O 180. novo plano diretor que aconteceu há 3 anos mudou, teve algumas mudanças que inclusive os planos diretores, tanto de União quanto de Palmas, deu uma travada no crescimento, Uhum. porque teve muita mudança. Entendemos que às vezes é para melhorar, mas deu uma travada, algumas construtoras deixaram de construir lá, porque dificultou muito. Uhum. E verticalizar. Mas a verticalização lá, tem muito recuo também. Os recuos, por exemplo, tem que ter recuo de 3 metros de um lado, de 5 do outro. Nossa. Então, tanto que está tendo uma comissão lá dos engenheiros que estão brigando há 3 anos já para mudança desse plano diretor, mudou prefeito. E ainda estão brigando porque precisa viabilizar as obras, porque senão a cidade para, né. Cidade sem construção não vai, né. Não, a construção que faz girar a roda, né? Porque ela gera muito emprego, um monte de indústrias, desde o tijolo lá, do aço, da tinta, então é muitos insumos, né, e faz girar a roda do comércio mesmo, né? Sim. E recolhe impostos, né? Eu Tudo, sempre né? esses dias até quando eu voltei de Lisboa, daí eu fiquei famosa, cidade pequena, né, "Ó, ela estava em Lisboa, que legal", todo mundo me chamou para uma entrevista, eu fui em vários locais de entrevista e na rádio Uhum. local, que é essa que eu faço meu programa, num dos programas bem ouvidos. Aham. Aí o cara me perguntou, o radialista, tal, o que que eu achava que a nossa cidade precisava. Daí eu falei: "Olha, eu não entendo nada de política, mas eu entendo assim, ó, que quando alguém vem na nossa cidade e fala: 'Eu quero construir', Tem que estender um tapete tem pro que ceder cara. o tapete, oferecer inclusive até as taxas gratuitas. Se eu fosse prefeita, eu faria É. isso, porque assim, ó, atrás de uma construção, o que que nós temos? Nós temos pedreiros, nós temos mão de obra, nós temos, o cara da terraplanagem, o combustível que ele usa, nós temos o material de constru gente, viu, Andressa, se nós pegarmos aqui, ó, uma folha do tamanho dessa mesa e colocarmos todas As as pessoas que precisam trabalhar ali não, é que muita que coisa. vai envolver É. na economia local E uma depois também construção ainda, né? e daí tem o ITBI do terreno, depois tem IPTU, é. tem o porteiro que vai trabalhar, tem a zeladora, tem o jardineiro, você gera muito emprego, A né. gente tem um A imó escala a gente tem um imóvel lá que foi vendido pela imobiliária, um terreno bem de esquina no centro da cidade, que os donos pagaram 2 milhões no terreno, pra você ter uma ideia. E eles estavam com um projeto de um prédio de 22 pavimentos, daí já não dava, porque era muito alto pra cidade, Uhum. nem tem avião lá e era tem um que outro aviãozinho. O cone aéreo impede. É. E aí o plano deles eram 4, 5 salas comerciais, muitos apartamentos e teria apartamentos para venda, para locação e tal. Uhum. Eles investiram milhões lá na cidade. Eles são do agro, inclusive. E aí o plano diretor não permitiu o primeiro projeto, nem o segundo, nem o terceiro, porque tinha janela aqui, tinha janela ali. Sei que teve muito, 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 muito empecilho. Tinha uma taxa lá abusiva que tinha que pagar por ele ser maior do que o que estava permitido. Aquisição de potencial, será? Aí o que que Hum, aham. deve ser Aí alguma coisa assim. aquisição de potencial. Uhum. Que assim, de repente não dava pra abrir mão, mas poderia amenizar alguma coisa, né, talvez de uma outra forma, eu não sei, só que nem eu falei, eu sou não entendo nada de política, então eu não posso dar tanto pitaco assim. Uhum. Mas resumindo, eles desistiram, alugaram o terreno pra uma farmácia, a farmácia montou lá um container no terreno, né, Uma coisa provisória lá. a farmácia que nem é de lá, então o dinheiro não fica lá, vai embora. E eles compraram, acho que 2 ou 3 terrenos em Balneário Camboriú e estão investindo lá. Com o Uhum. dinheiro que ficaria em Palmas, foi para Balneário. Então, a visão da Da dos a cidade dos pequena, administradores parece que não quer que a cidade cresça, né. que eu discordo e eu falo: "Eu não entendo de política, mas eu entendo que Tem eu que sair preciso". vereadora lá, e Se eu gostasse de política, eu iria Pra vereador. brigar lá, brigar pelos direitos, mas não entendo É. de política, então eu acho que quem entra pra política sofre muito. Se Uhum. for honesto, sofre muito. Não se crie. Não. Ou Não. e daí eu não pretendo, eu não quero sofrer, né, desse Uhum. jeito e eu não Quero vender os meus imóveis, e eu né. não pretendo ficar corrupta, então eu Aham. não serviria pra política por isso. Mas eu entendo, Andressa, que o que que a nossa cidade precisa fazer? Incentivar que as pessoas vão lá e cresçam, né. Aqui em Curitiba nós tínhamos, parece que por anos, afastar as pessoas do centro, sabe. Olha só. O morador, a pessoa que habita o centro. Uhum.
né? Deixar um centro só para o comércio, deixar um centro só para serviços, sabe? A impressão que a gente teve por anos foi isso, assim, que trabalhou para que os bairros tivessem a sua autonomia e que os bairros crescessem. Eles literalmente tiraram as pessoas que moravam no centro, foi afastado, assim, dificultando o estacionamento, dificultando o custo, as edificações. Agora, em 2025, acordaram que o centro tá decadente. Tá ficando velho? Tá velho, só tem prédio antigo, só tinha morador de rua, Nossa. muitas lojas fechadas. Você entra aqui na Marechal, é triste, assim. O que tem de prédio e de loja fechada é absurdo. E tá ali, né? Juntando, daí vira morador de rua, vira Nossa. vandalismo, pichações, né? Então acordaram que agora as pessoas têm que voltar para o centro. Porque a pessoa que trabalha no centro, 6 horas ela vai embora. Sim. Ela não cuida dali, do ambiente, Não. né? Ela acaba... E muita gente também não vem mais trabalhar no centro. Por quê? Porque a República Argentina tem o seu comércio, o Sítio Cercado tem o seu comércio, o Bairro Novo tem o seu comércio, Santa Felicidade totalmente autônomo, você não precisa vir para o centro para nada na vida, Pra nada. né? Bairro Alto, Alto da Glória, enfim, acabou que criaram-se esses centros dentro dos bairros. E o centro morreu, né? Eu, para vir para o centro, assim, eu te digo, meu Deus, eu tenho... É o necessário, assim, só quando é o necessário mesmo, né? Que não tem Senão, outra não opção. E fico muito tempo sem vir. E o que acontece? Agora a prefeitura fez toda uma normativa para trazer as pessoas para o centro de volta, com isenção de impostos, facilitando o retrofit de prédios. Então você pega um prédio inteiro, reforma toda a hidráulica, toda a elétrica, subdivide de novo, enfim, um apartamento maior, cria um apartamento menor, ou deixa comercial, residencial. Então foi feito todo um incentivo para que esses prédios sejam reformados, porque estão decadentes. Assim, tem prédios que não tem morador nenhum há anos, assim, 20, 30 anos o prédio fechado. Então, imagine, tá todo podre lá dentro, assim, não funciona mais nada, né? E daí o que acontece? Vem a Caixa Econômica também, a Coab, com recursos agora para reformar e para trazer o morador de volta para o centro. Olha só que contraditório, né? Então, quer dizer, mataram, agora querem ressuscitar. Eles estão lá fazendo massagem cardíaca nele, né? Pra trazer de volta o morador pro centro. E eu acho que isso acontece também na cidade interior, né? Parece que eles querem que fique aquilo ali mesmo, que é confortável, né? Que tá bom, né? Aqueles que dominam, que estão ali, moram no centro e que tá ótimo, né? Que nem você falou, às vezes, muitas vezes, eu aposto que nesse teu tour, tem gente que não faz ideia de um bairro que tá nascendo, que tá crescendo porque mora no centro, né? As pessoas tendem a querer estar onde está mais movimentado, onde tem mais comércio. Sim. E na cidade pequena não entendem que os bairros mais periféricos, eles vão te dar mais qualidade de vida. Sim. Porque tem menos barulho, tem menos E sujeira. União e Porto União, uma época, sempre teve muito enchente ali, problema com Continua. enchente. Inclusive, agora estão falando esse ano tem o fenômeno El Niño, El né? Niño é um ano bem El Niño, chuvoso. Isso, e tende a ter enchente. Mas, assim, ela pega algumas áreas, eu falo assim, todo mundo sabe, Uhum. as áreas que são... Sujeito a Isso, alagamento. inclusive a imobiliária já tá com uma movimentação lá de pessoas vindo e falando, olha, quero me mudar. Que vai ter enchente esse ano. O cara não faz uma palafita, assim, né? Ai, mas dá dó, Dá porque dó, né? assim, eu tenho muita casa boa que está na área de enchente. E daí é muito estranho, porque E eu não a Caixa chega a travar financiamento, assim? trava. né? Lá nós temos a cota de enchente. Uhum. Então tem que estar a 700 metros acima do nível para conseguir financiar. Então, além de toda a documentação necessária para um financiamento imobiliário, nós precisamos da cota de Da enchente. cota de Aham. enchente. Sim, daí. Mas só que aí a natureza não tem uma previsibilidade, né? Então agora foi em 2000, não lembro quando foi a última, mas na última que teve, Acho que 22, eu acho que foi. Teve muita casa que estava Acima fora da cota e área acabou sendo que atingida. acabou sendo atingida. Mas aí, se tá financiado, o cliente fica feliz, porque daí o seguro cobre tudo, né? Uhum. Mas o que eu ia falar? As pessoas, elas se mudam, lavam tudo e parece que esquecem rapidinho tudo que tiveram. Voltam a morar felizes até começar os rumores que vai ter enchente de novo. Mas você vê, no sul acontece isso, né? Eu Uhum. vejo aqui em Itajaí, Vale do Itajaí ali sempre, Blumenau, Rio do Sul, Presidente Getúlio, aquela cidade vive alagando. Uhum.
tudo a cidade inteira é cota de alague. Blumenau, só quem tá em cima do morro lá que não é. E mesmo assim escorrega os morros de vez em quando lá, né? Então, acaba que a cidade inteira. Mas as pessoas são muito resilientes. Eu vejo que você passa, eu acho que é 22, 21 ali que teve essas enchentes grandes. Eu não lembro bem a data, mas foi. Você passa, parece 2 semanas, depois já não tem mais nada, já tá tudo limpo. É coisa assim. As pessoas são muito organizadas, assim, pra se reestruturarem, né? A água, ela é incrível, né? Então, você tá lá com a casa até o teto de água e do nada, assim, limpa. Seca. Só fica o barro. E aí a pessoa vai lá, lava tudo na maior alegria que a enchente baixou. Bota os móveis lá fora. Sim. E daí, meu Deus. Algumas pessoas ajudam, recebem os móveis de volta e estão lá felizes de novo. E aí tem uns que não querem voltar, não voltam, mas aí outro vai lá e mora e... Vida que segue. Vida que segue, né? Infelizmente. Ser humano é adaptável, né? Não tem o que fazer. Mas eu digo, o pessoal do Sul é caprichoso, assim. Muito caprichoso. É muito caprichoso. Muito caprichoso. Eles têm uma força que é incrível, assim, né? Sim. Mas, obrigada, Ecleia, aí nós já estamos quase 1 hora, viu como passa? A gente falou que ia falar 40 minutos, né? Eu falei, não, 40 minutos tá ótimo, mas as duas quase não falam, né? Eu falo mais que o Homem da Cobra, né? Antes de você finalizar, eu quero só finalizar uma fala minha aqui, para quem é corretor que está assistindo, é bem interessante. Quando a gente falou lá do método de captação inteligente, que eu consigo captar clientes de uma forma fácil, é um método que funciona, que dá para replicar e tudo mais. E lá no encontro de Lisboa, daí tinha muita brasileira, né? Então a gente ficou trocando ideias lá, sabe, Andressa? De várias regiões, né? Sim. E aí, daí eu voltei de lá descobrindo que eu tenho um outro problema agora. Não adianta de nada eu aplicar o método captação inteligente, ter um monte de cliente, se os corretores não estiverem totalmente eficientes. Responder rápido, blá, tudo aquela ladainha que a gente já sabe, nós que já somos mais antigas no mercado sabemos, né? 24 horas, 7 dias na semana. Daí agora, então, você nunca para de estudar. Então, corretor, dono de imobiliária, você nunca pode parar de estudar. Por quê? Porque você resolve uma coisa. Então, por exemplo, eu não me queixo, eu tenho clientes sobrando para atender, tenho imóvel sobrando para mostrar. Mas agora eu preciso focar no aprendizado dos meus corretores. Por quê? Porque eles são bons, mas eles ainda não são bons o suficiente. E para você eu aprendi lá, escalar, né? eu aprendi lá com algumas corretoras que já têm uma escala maior que a minha, um monte de coisa que eu posso fazer que eu não estava fazendo. Mas você veja, Cleia, como isso é importante, né? As pessoas acham... Você já imaginou se você fica com a tua portinha com o teu pai lá até hoje? Tava igual. Tava igual. Se você não Dava pra aceita esse viver, mas desafio da não- caixa, se você não começa a estudar, começa a escalar, vai para outra cidade, encara outra região, né? Então, quer dizer, você ainda, praticamente 20 anos de mercado aí, não tá satisfeita ainda. Não. Né? Então, se a pessoa se conforma em ficar com a portinha, vai dar 30, 50 anos, ela vai estar com aquela portinha ainda, ela não vai sair daquilo. E isso vale para outras profissões, não é só para o mercado imobiliário. Seja um contador, um arquiteto, Qualquer um cabeleireiro, área. Uhum. ele morre com aquela portinha. Se ele não se atualiza, se ele não vai pro mundo, eu digo ir pro mundo, assim, né? Pra ver as coisas do mundo, ele fica estagnado, ele fica defasado. E agora a gente tem aí inteligência artificial Nossa, toda hora uma coisa pra nova. atropelar a gente de novo, né? Então, quer dizer, quem não correr atrás, é para ontem já, né? Tem que estar vendo as novidades do mercado, né? Então, você, que nem nós vamos no CIMI 360, esse ano vai ser no Rio em agosto. Aqui em Curitiba, agora em maio, vai ter o Cúpula Summit, que é um evento, vem gente de todo o país, Uhum. acontece aqui em Curitiba. Agora, sexta-feira, tem o seminário que é exclusivo das mulheres. Então, aproveite esses eventos, essas palestras. Tem que ir. Às vezes tem uma coisa lá na tua cidade que a Câmara Câmara do Comércio tá fazendo. Uhum. Acho que muito tem no interior isso, né? Tem, que as associações comerciais, trazem a pessoas. própria prefeitura, né? Tem Isso, sempre alguma Senai, coisa. Sesc, Sesc, o Sistema S ali sempre traz atualização.
e você pode ter um salão de cabeleireiro lá, qualquer coisa na tua cidade. Eu acho que isso é importante porque você abre para o mundo, né? Sim. Você entende que não é só aquilo ali, que aquilo ali não é mais suficiente, só aquilo ali, Uhum. né? Então, isso é importante, você tá sempre se atualizando. Não é porque você lê livros, é importante. Não é porque Também. você estuda online, é importante, né? Mas você conversar com pessoas, para nós, é essencial, né? Ter o contato, eu falo, em cada encontro que você Você traz uma tire um coisinha. insightzinho, É. já vai mudando a tua vida e a tua mentalidade. Sim, com E certeza. aí, pra mim, que imagina, eu tô lá em Palmas do Paraná, uma cidade pequena, com praticamente zero concorrência, sem e aí você vai ficar lá fadado àquela vida normal, que dá pra viver bem com aquela portinha, né, Dá, pra pagar bem. as contas, fazer uma É. viagem por ano, mas o que você quer? Uhum. Eu quero mais, então eu quero crescer, eu quero ser reconhecida, eu quero, fazer mais negócios, eu quero fazer parte de pessoas que Deixar um legado ali, isso, eu né. quero deixar um legado, quero fazer parte de um time de pessoas de sucesso. E aí eu uso isso como uma desculpa, então, por exemplo, para estar aqui hoje, eu precisei deixar de estar lá, tem custo, tem meu tempo investido, mas Sim. assim, Deixa a família, deixa deixa filho, tudo, né. mas qual é a prioridade? Tem que ter prioridade na vida daquilo que você quer fazer, né. Uhum. E eu sei que eu quero mais do que a minha cidade pode me proporcionar, mesmo eu querendo ficar lá. E daí quando eu venho, quando eu aprendo, quando eu levo essas coisas para casa, eu ajudo os meus corretores crescer, eu cresço e automaticamente minha cidade cresce, porque daí eu levo inovação para lá Você também, né. cresce e aparece, né. Cresço e apareço. Mas É vamos falar muito dos bom. livros. Eu trouxe um presente para a Ecleia, que é o nosso livro, encabeçado pela Confraria Mulheres Corretoras, né, Fortalecendo Laços e Construindo Sucesso no Mercado Imobiliário. Também é um livro de coautoras, é da mesma editora, da Imeta, né, Daí da meta. consultora a coordenação editorial da Melissa Tagliafieri. Então, o meu presente fica para você. Ai, Nós obrigada. lançamos o ano passado na primeira Conferência Estadual das Corretoras de Imóveis do Paraná, que a Confraria organizou, e eu quero vocês esse ano aqui, hein. Já salva a data Ah, lá, 19 de setembro. 19 de setembro, É, olha só, pode contar, com o certeza. Cresce Paraná aqui, nos auxilia no evento, né. Então ele cede toda a estrutura ali do Cresce, nós usamos o auditório, a recepção, a casa da esquina, que tem uma casinha tombada, você conhece o prédio do Cresce aqui? Aham. É, então, nós usamos tudo o prédio, assim, sabe, a parte de baixo ali para fazer um sábado inteiro de muito conteúdo e é gratuito para as corretoras. Ai, que Então você vê, o legal. pessoal do interior, o ano passado veio algumas e eu quero que esse ano venha muito mais gente. Nós temos um limite para 300 pessoas, mas assim, vem aí, fica o sábado o dia inteiro. Ano passado foi, acho que o primeiro dia da primavera, Ai, estava tava gostoso um já o sol clima. lindo, tava um dia lindo, assim, perfeito, sabe. Então eu acho que vale a pena e nós lançamos esse livro ano passado na conferência, e ele é o nosso bebê, assim, sabe. Ai, que Eu achei delícia. bem E aí são histórias das mulheres. também do mercado, aham. Eu Uhum, falo sobre ética, né, eu sou da comissão de ética do Cresce Paraná há muitos anos e a gente fala das relações éticas, né. Então uhum, quando você fala que um corretor treina dentro da tua imobiliária, sai e abre outra portinha, ok, às vezes ele pode sair na boa, uhum. dizendo: "Ah, eu quero mais para minha vida, não quero ficar aqui". Ok, né, mas ele pode sair de uma forma ética, né, Não precisa sair, tipo sair fechando portas, não, né. não. Então eu também tô no mercado imobiliário desde 2011, 12, então as pessoas que eu conheci lá, até hoje eu faço parceria, são meus colegas, são meus amigos, né. Então você não pode fechar portas, né, eu acho Não. que Até porque a gente não cresce sozinho, né, não, precisa do outro. precisa. E dá pra você consegue evoluir sem pisar em cima de ninguém, né. Consegue. E isso é Total. importante, né. Mas fala do teu agora. Ó, o nosso então também é de coautoria também, a Melissa, que é a A idealizadora, né. coordenadora, né, Sim, ela editorial. que faz a edição de tudo mais. E aqui, Andressa, são histórias de mulheres também, tem o pessoal de Experiências de isso, mulheres, né. são de vários locais do país, não Uhum. são só paranaenses, e conta um pouquinho a história de cada uma e o que que cada uma fez para conseguir se destacar no mercado e para conseguir ter clientes, vendas e quando a gente lê essas histórias, dá para você pegar um pouquinho de cada uma e falar: "Nossa, eu posso fazer isso na minha imobiliária também". Então Sim, também sim. é meu presente para É você. a única editora do país que é exclusiva, e agora que ela tá abrindo para homens, mas até então era só mulheres, Era né. só mulheres, né, Então ela e isso tá dá um upgrade na e eles mulherada, morrem né, de é ciúme. gostoso. Eu digo assim, eu escuto já de muitos homens, né, dizendo:
Pô, a mulherada tá louco, só fazem as coisas pra elas, né. Eu digo: "Tá, mas vocês sempre fizeram pra vocês, né, então a gente teve que fazer o nosso, né". Eu digo, a gente não rivaliza, né, mas nós criamos os nossos, né, também. Sim, sim. Nós somos mais dedicadas também, né, eu Ai, acho. eu te digo assim, a mulherada se organiza, quando pega pra É, se organizar, sai sim. sai bonito. Sai bonito, É, sai bonito. E aham. é uma delícia saber que tem uma comunidade de mulheres que têm o mesmo objetivo, né, então não Uhum. são concorrentes, não estão competindo, estão uma para somar na vida da outra. E esse livro e os encontros que a gente tem feito, mostra isso, que não existe uma concorrência, existe Uhum. sim, eu quero ajudar você, você me ajuda, o que que você faz lá que é legal? "Ah, eu vou fazer também", pra que encontro você vai? Eu quero ir no lá em Balneário agora no dia 15 tinha umas quantas que não iam, porque já tinham Uhum. ido em São Paulo. "Ai, mas eu vou para reencontrar vocês", então várias vão vir que já estiveram em São Paulo, que vão para Balneário, só para poder estar juntas, então cria aquele elo, É, não, aquela e a afetividade, daí né. a gente deixa os filhos em casa, o marido cuidando um pouco, tem que deixar eles tomarem conta, né. Se não se viram o meu marido ele me acompanha, né, É. então ele foi para Lisboa, aí ficaram lá Ele fazendo trabalha com o quê? ele é arquiteto. Ainda ele Arquiteto? tem autonomia, né. É. É o meu engenheiro civil, então. Sim. Agora para É. Balneário também, já pegaram um hotel, não sei o quê, já o meu menino mais velho já tá com toda uma coordenação lá onde que vão, porque enquanto eu tô no Ah, vamos evento, eles passear, passeiam, então vamos passear. não Uhum. interfere. E aí a gente consegue se encontrar e absorver muita coisa boa, Então se né. organizem também pra vir em setembro pra Não, já cá, hein. vou e já vou É, convidar as corretoras amigas que eu tenho convide lá sim. para virem É. junto, trazer um montão lá do Paranazão, lá do frio, lá do Do sudoeste. sudoeste, escapar um pouquinho. E do sudoeste eles falam mais que nós ainda, Lá né. trazer leite quente aqui para vocês. Ah, Só se tiver leite quente. não, nós arrumamos leite quente aí pra vocês, né, que dói o dente. Leite quente dá dor de dente. Misturado com um pouco de Um meio porque a gente puxa o interior, mais um gaúcho, assim, né, eu é acho. uma É. mistura Eu tenho bem forte, maravilhosa, aham, sim. o Rony até de São Paulo, que organiza o Aham. seminário, né, ele diz: "Meu Deus, Andressa, vocês falam muito puxado", sabe. Hã. Eu digo: "Mas eu não acho". Sim, não. Ai, E daí às vezes a gente quer falar com ti, né, daí já fica um não, não. ridículo, então E eu digo: "A gente fala como se escreve, então é claro. leite, não é leite, é É, leite". é leite. Ai, mas obrigada, Ecleia, pela tua presença aí no Podconfras. Hoje só nós 2, mas foi bom aí, ó, deu 1h05 já, viu. Ai, obrigada, eu fiquei feliz É, por estar aqui, agradeço pela oportunidade, espero que a gente possa se encontrar muitas vezes ainda, sim, com e que a certeza. nossa conversa, Andressa, sirva para qualquer pessoa, não só para corretoras, mas para qualquer mulher que às vezes está com a estima um pouco Autoestima baixa. baixa, não sabe o que que é da vida. Isso, que assim, ó, tudo que você quer na vida, você vai conseguir. Se você definir, né, tem que definir o Metas que claras. metas claras e a ação. É a minha frase diária, eu falo assim: "Quanto você quer vender hoje? O que que você vai fazer?" Porque você tem que agir, não adianta eu sonhar que eu quero, Tô eu tenho que precisando de agir. 20.000, mas o que que você vai fazer Que pra que você vai chegar nesse fazer? 20? Então, ação, porque não importa onde você tá, qual a tua condição financeira, qual o teu poder aquisitivo, nada. Importa é sim, o que você quer e que ação você vai fazer. Então, haja que os resultados vêm. Bem, com certeza. Obrigada, pessoal, aí, por um Podconfras modificado, mas uma nova fase aí do Podconfras agora. Ah, ó, e vocês entrem lá no meu Instagram, me sigam, né, Fala teu quem Instagram, quiser, tua né, rede social. Andressa. Fala aí, fala aí. O meu Instagram é @ecleacamini, tá. Lá eu falo dicas de financiamento imobiliário, então eu tô sempre trazendo tudo que acontece na Caixa, eu Uhum. levo lá. Para quê? Para que as pessoas fiquem informadas. Então serve para comprador, para corretor, para imobiliárias. As informações quentinhas sempre estão lá no meu Instagram, @ecleacamini. Daí, esse nome encontra no YouTube, no TikTok, eu tô em todas as Todas redes, as tem que mídias. estar, todas as mídias eu coloquei o mesmo nome, Meu, tá bom? parabéns, parabéns. Sigam lá. Obrigada. E eu, Confraria Mulheres Corretoras e Andressa Magalhães Corretora. Também todo dia uma postagem diferente, né. Eu falei: "Meu Deus, eu tô com mais de 3.000 postagens lá". Eu falei: É bom, a gente tem viu. que Sempre a nossa informação chega a alguém que chega precisa. alguém. Não, a gente não sabe se deu 1.000 views, deu 5.000, ok, mas vai juntar tudo isso de gente numa sala? Não junta Não nunca, junta, não né. junta e no final, assim, você fez a diferença na vida de alguém, né. Sim, aquilo Ou com uma passou. palavra bonita, ou com uma informação que É. vai fazer a A diferença. gente pesquisa o cliente, mas o cliente também pesquisa a gente. Pesquisa muito. Obrigada, pessoal, até mais. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.